O governo federal anunciou esse novo arcabouço que limita os gastos a 70% da arrecadação. Ou seja, se a receita crescer 10%, por exemplo, as despesas poderiam aumentar 7%. E aí, é sobre isso já que eu quero conversar com os nossos comentaristas que estão aqui comigo hoje. Esses gastos, eles terão aumento real acima da inflação, diferentemente do que ocorria com o teto fiscal, que limitava as despesas à inflação do ano anterior. Só que, neste caso atual, em ritmo menor do que as receitas. Quero saber a avaliação dos senhores sobre o novo arcabouço fiscal. Aqui comigo estão Fábio Piperno, Alan Gani, Gustavo Segré. Vou começar contigo, então, Alan Gani, que já está ao meu lado aqui. Primeiro as linhas gerais e depois a gente vai aprofundando e olhando para a questão política também. Sejam muito bem-vindos. Alan, é contigo, boa tarde. Boa tarde, Evandro, boa tarde aos meus colegas e boa tarde a toda a nossa audiência. Eu achei um arcabouço fiscal ruim. Não é uma tragédia fiscal, mas eu achei ele ruim, comparativamente à regra anterior, Evandro. Por quê? Porque ele é focado muito na arrecadação e não no gasto público. Inclusive, a ministra Simone Tebet cometeu um ato falho durante a entrevista. Ela falou isso, abre aspas, nós não estamos preocupados com o gasto público. Então, de cara, né, quando você coloca essa banda de 0,6 a 2,5, você já está gastando mais do que a inflação, porque é um crescimento real. Então, se a inflação for, sei lá, 10%, a gente está falando de aproximadamente, no mínimo, 10,6%, enquanto a outra regra limitava, né, só focava no gasto, não vinculava a arrecadação. Por isso que eu não achei um arcabouço bom, capaz de reduzir a taxa de juros. Fábio Piperno, e no teu ponto de vista, como é que está esse arcabouço? É ruim, é razoável, é equilibrado? Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Pegar aí essas alternativas que você me deu, ele é um arcabouço equilibrado, sim. Pegar essas alternativas. E fora dessas alternativas, aonde você está, Piperno? Arcabouço, inclusive, olha, eu não vou nem me aprofundar, por exemplo, em alguns detalhes que talvez as pessoas que dão mais aval ao governo poderiam se escorar para defendê-lo. Mas vamos lá, vamos pegar a gente do outro campo. Eu vi o general Mourão, senador Carlos Portinho, né, também uma importante figura do PL. Enfim, muita gente de oposição elogiar o arcabouço. A questão é se realmente o governo vai conseguir cumprir tudo, e qualquer que seja o governo, né? Porque, enfim, o arcabouço, se ele for aprovado agora, ele vai vigorar durante algum tempo, e aí o outro, se quiser mudar, vai ter que, de novo, engendrar um esforço aí para aprovar novas medidas. Mas eu acho que ele está equilibrado, sim, ele é bom, e eu acho que ele aponta um bom caminho. Ou seja, as receitas... e aí a gente não sabe qual vai ser o tamanho da expansão delas, mas enfim, elas serão maiores do que os gastos. Segré, vamos contigo, né, numa avaliação geral e daqui a pouco eu quero chamar inclusive uma fala do ministro Fernando Haddad da Fazenda. Vamos lá. Claro, Evandro, boa tarde aos colegas, a você que nos prestigia com a sua audiência. Eu te diria que o arcabouço fiscal apresentado consegue um mérito muito complexo, que é que oposição e oficialismo possam criticá-lo e oposição e oficialismo possam ter algumas coisas boas. Por exemplo, eu gostei muito da criatividade de vincular 70% ao teto de gastos em função da arrecadação. Me preocupa que quando o ministro fala não falaremos de novos impostos, mas vamos revisar o que está hoje como carga fiscal, eu enxergo, pegando o trem do que mencionava Alan, que o governo vai arrecadar tudo o que puder. Seria mais ou menos como um executivo de uma empresa de qualquer tamanho que tem um vínculo nos seus ingressos, no faturamento e não no resultado. Então o que interessa é aumentar a venda para pegar um bônus maior, sem considerar se esse aumento está trazendo um lucro maior para a empresa. Então, achei criativa a fórmula, me interessa muito ver a letra pequena do contrato, pelo título me pareceu meia boca. Vamos ver se agora conseguimos encontrar o conteúdo que possa ir mais ao parabéns que a crítica.
E para você que nos acompanha pela TV ou pelo YouTube, você percebeu ali, né, agora há pouco, que o Fábio Peperno cumprimentou alguém assim na câmera fechada. É Alexandre Baldi, que chegou também para se juntar ao time, informando essa equipe 4 em 1 hoje aqui no nosso programa. Baldi, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Já quero aproveitar e perguntar para você, então, em linhas gerais, o que você achou dessa espinha dorsal que é o que foi apresentado por enquanto do novo arcabouço fiscal pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda. Boa tarde. Bem, boa tarde, Cine, boa tarde a todos que estão aqui, boa tarde a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Uma alegria poder estar aqui e dizer a você, dizer a todos vocês que é realmente um desafio. O arcabouço fiscal, enfim, foi apresentado em um dia emblemático do ponto de vista político e certamente que o governo tem ali, pelo que foi colocado pelo ministro da Fazenda, os desafios para que ele de fato seja um sucesso. O arcabouço lhe dá a direção que o mercado esperava, tanto que a resposta do mercado ela vem a ser positiva, mas obviamente que esse desafio de que há necessidade de aprovar-se uma reforma tributária. O Segré aqui foi muito feliz no ponto de dizer assim, o que é as linhas, as letras, as frases menores, para que a gente possa entender de o quanto é bem sucedido, para que nós tenhamos de fato 75 bilhões de reais em capacidade de investimento, quais são os outros marcos que são necessários serem aprovados para saber qual é a extensão do sucesso desse arcabouço. Já percebo que há discordância aqui, daqui a pouco eu vou trazer para esse debate. Agora eu quero chamar um pouco do que disse hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a gente jogar para o nosso debate e incrementar ainda mais os argumentos por aqui. Vamos ver. Se os 70% do aumento do incremento da receita superar 2,5%, nós vamos ficar com 2,5%. Então suponha, por hipótese, que a receita tenha crescido nos 12 meses anteriores 5%. 70% de 5% é 3,5%. Vai valer os 2,5%. Vai valer os 2,5%. Assim como se tiver eventualmente uma retração no ciclo baixo, na parte baixa do ciclo, nós resolvemos incorporar aquilo que era exceção ao teto de gasto dentro da regra nova e fixar em 0,6% o incremento da despesa de um ano para o outro. Você vai ter, de um lado, uma trajetória desejável do primário com bandas, do resultado primário com as bandas, de 0,25% do PIB, você vai ter uma regra de gasto que é ou 70% ou 50%, dependendo se você estiver dentro da banda ou fora da banda, para o ano seguinte, e os dois mecanismos anticíclicos. Se quem não paga imposto, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade para perceber o quanto o seu desejo foi aviltado na prática pelos abusos e corrigir essas distorções. Da mesma maneira que nós vamos ter uma atuação forte no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao julgamento daquelas ações que são muito importantes para a recomposição dessa base fiscal do Estado brasileiro. Nós estamos falando, portanto, de uma recomposição, não estamos falando de uma ampliação. Uma proposta construída em cima de receita, e neste caso o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está colocando o seguinte, olha, é preciso ir atrás de quem não está pagando imposto, de quem estaria sonegando imposto, de quem é isento de imposto ou que tem um pagamento menor neste momento. Agora, quando a gente fala de tributar alguém ou setores e colocar isso, inclusive, por uma análise no Congresso, a gente está falando de um problema com P maiúsculo aqui no Brasil. Muito. Quando eu vejo o ministro falando quem não paga imposto tem que pagar e, em função disso, a taxa de juros poderia diminuir, eu poderia trocar. Se o gasto público não for tão alto, também diminuiria a taxa de juros. Eu estou totalmente de acordo em combater a sonegação fiscal. Está perfeito. Isso não tem discussão. Mas eu puxei um dado que pode ser interessante para avaliar esse apetite do aumento do gasto público. E puxei, Evandro, a quantidade de população que o Brasil tinha em 1995, 163 milhões de pessoas. Quanto era o funcionalismo público dos três poderes?
6,2 milhões. Em 2022, 210 milhões de pessoas, um aumento de 31%, e 12,4 milhões de população contratada pelo Estado. Ou seja, aumentou praticamente o dobro. Isso é o que faz o Estado. Aumenta a quantidade de população no Estado de funcionários públicos sem acompanhar o crescimento populacional. E isso é gasto à toa. Então, se o governo conseguir diminuir o gasto público, também diminui a taxa de juros. Alan Gani, coloca aqui com quem você está ou de quem você discorda, porque eu vi bastante reações suas durante as falas dos nossos colegas aqui. Concordo absolutamente com o que o Segré acabou de falar. É, novamente, né, um arcabouço fiscal focado na arrecadação e não no gasto público. Eu acho que essa é a grande falha do arcabouço fiscal. Pode vir aumento de imposto aí. O ministro Fernando Haddad sinalizou isso. Inclusive, tem um setor que vive bastante de subsídios, que é a locomotiva do Brasil, que é o agronegócio, e, né, não me espantaria se tivesse aumento de tributação no agronegócio. Eu discordo um pouco aqui da fala do Alexandre quanto à reação no mercado financeiro. Acredito que o mercado financeiro reagiu hoje positivamente porque teve uma resposta. Ele estava trabalhando na incerteza. Então agora ele tem alguma coisa, ele tem um número para trabalhar. Tirou isso da frente. E a expectativa do mercado financeiro estava tão lá embaixo, era tão ruim, que estava nota 3. Então veio algo aí, aquela nota 5,5, 6, né? Aquela nota bem mediana, que aí o mercado reagiu positivamente. Mas, Evandro, a gente tem que olhar a tendência para os próximos dias, que eu acho que não vai persistir. Valdir, coloco para você então, porque a tua opinião foi contestada aqui. Bem, é assim que funciona aqui no 3. É isso aí, né? Mas assim, nesse aspecto, a gente falar em aumento de imposto é diferente do que a gente falar de redução de subsídio ou de concessão de incentivos. A gente, se observar a conta pública federal, nós devemos ter em torno de 400 bilhões de reais, pelo menos, de subsídios a diversos setores econômicos. E há muitos anos a gente percebe que os governos, que as gestões federais, elas vêm tentando reduzir esses subsídios que são estímulos a determinados setores, que poucas vezes foram colocadas na ponta do lápis. Muitas vezes se dizia que um emprego estimulado pelo governo federal chegava a custar R$30 mil anualmente. Quer dizer, era melhor deixar o funcionário em casa, dar um subsídio para ele ficar em casa, que seria menos oneroso para o governo. Portanto, se atacar esses pontos, como eu venho percebendo que o governo busca para poder vencer, eu creio que sim, que esses estímulos de determinados setores, né, a gente fala, por exemplo, da agricultura e pecuária, que é um setor que segura, né, o Brasil no momento das maiores dificuldades, como a gente aqui disse ontem. Mas eles são estímulos importantes para dar competitividade no Brasil pelo mundo e, sobretudo, no momento onde a gente percebe que as commodities agrícolas elas vêm perdendo valor. Então, quais serão a estratégia para a gente poder discutir qual é o setor que pode perder mais esse incentivo ou subsídio por parte do Orçamento Público Federal? Dani, quer colocar algo? O que eu acho que é complicado é que, como todo agronegócio ele está construído com bases fortes em subsídios, né? Se a gente mexer nisso, a gente não sabe como é que vai ser a reação. E o agronegócio, ele representa 27% do PIB brasileiro, toda a cadeia, né? Da agricultura até a ponta. Então, se a gente mexer neste vespeiro, pode ser que caia a arrecadação, porque vai diminuir a atividade econômica do agro. Piperno, por que você reagiu? Não. Ele respira antes. Mas, veja, bom, primeiro que eu li muitos economistas de mercado hoje elogiando e dizendo que até saiu melhor do que a encomenda. Veja, o Alan falou algumas vezes em subsídios ao setor agrícola. O agronegócio aqui no Brasil, ele é uma atividade extremamente importante. Ele é responsável pela maior parte do saldo comercial do Brasil, mas ele também se beneficia, digamos, de uma generosidade do governo, né? Como o Alan, inclusive, citou, um governo, não esse, os governos concedem ao setor uma série de incentivos, de subsídios. Mexer nisso realmente é um negócio complicado. Mas só o fato da gente admitir que existe um segmento de atividade do Brasil que é privilegiado por auxílios do governo, isso acho que já é um avanço. Porque na hora de dar aí R$18 a mais no salário mínimo, nossa mãe, é um negócio, realmente uma batalha árdua. Então. Mas, voltando aí à questão do arcabouço, veja, por mais que a gente discuta, e
uma série de visões, enfim, divergentes em relação a isso. Há sim setores em que o governo pode tributar, até porque são setores novos. Por exemplo, o governo nos últimos dias tem falado em tributar o segmento de apostas. Eu não acho que seja um segmento aí fundamental para a sociedade, que produza bens e serviços que são, assim, insubstituíveis, então eu acho que ele pode em algum momento ser, de fato, tributado. Eu acho até que não há sentido nenhum em que ele continue exercendo as suas atividades sem nenhum tipo de tributação. E há outros que o governo vai ver com lupa, sim, inclusive nas empresas aí de encomendas e tal, de cargas, e algumas delas que também não tem nenhum tipo de tributação. Então, não é esse governo que tem que correr atrás disso. Qualquer governo deveria, sim, olhar esse tipo de atividade que não paga, que não gera nenhum tipo de imposto, olhar isso com lupa. Agora, é verdade, sim, que essa coisa que a gente discute muito de subsídios, de incentivos fiscais e tal, ela traz um paradoxo. Foram os governos Lula e Dilma, e principalmente a Dilma, que concedeu muitos. A Dilma concedeu quase R$500 bilhão. Só que aí que está o negócio. Isso foi algo datado, algo com prazo, ou passa a ser um direito adquirido? Tinha prazo, mas hoje o país também age, esses setores agem como se aquilo fosse um direito adquirido. Mas é bom lembrar aqui só, Evandro, que quando o Peperno comenta que quando houve aquela mini-reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados, aprovada e foi enviada ao Senado, foi ali incluído para o setor agropecuário quase 6% para que houvesse uma anistia sobre o passado. Portanto, o próprio setor agropecuário, ele acolheu essa medida de um aumento de carga tributária sobre o seu segmento, haja vista todos esses subsídios e estímulos que existem ao setor. Portanto, é importante a gente registrar tudo que foi se tentado. Essa medida ficou parada no Senado e eu creio que o governo também tentará, buscar aprová-la, porque faz parte deste pacote de medidas de reformulação do aspecto tributário. E outro ponto importante é dizer que nessa visão das apostas que são virtuais, o governo precisa regulamentar. Então é algo que também consta na agenda do Ministério da Fazenda, porque ele ainda não é regulamentado no Brasil. Portanto, a empresa estabelecer aqui sede em solo nacional para que possa ser então tributada, poder então ser avaliada pela Receita Federal do Brasil. E é claro, essa regulamentação promoverá em torno de mais de 4 bilhões de arrecadação tributária em um setor que hoje não faz parte dessa nossa cadeia de arrecadação. Eu quero colocar mais uma informação aqui, porque eu conversei com um economista que é especialista em contas públicas, o Bruno Caraza, da Fundação Dom Cabral, e ele vê a proposta razoável e equilibrada, como a gente colocou aqui, mas disse que o diabo pode morar nos detalhes. Algo para o qual ele chamou a atenção beleza, a despesa cresce menos que a receita, mas a análise toda está muito em cima de um cenário positivo para a economia. Agora, se a economia vai mal e a gente amplia o déficit, a proposta prevê que a despesa continue subindo 0,6% no mínimo, com um piso mínimo também de investimentos. Ou seja, o vínculo despesa-receita deixa de ter a mesma proporcionalidade quando a gente está lidando com um cenário em crescimento. Uma outra questão que foi colocada pelo economista também mercado reagiu bem, dentro do que a gente colocou aqui, e a classe política também reagiu muito bem, tanto a oposição quanto aliados do governo. Quando não há reclamação de político, ele mencionou, é que alguma coisa está errada. Gani. Perfeito, concordo com esse tipo de análise. Pelo seguinte, Evandro, sabe o que pode acontecer? Geralmente, quando o governo ele quer um projeto mais austero, mais robusto, ele coloca a régua lá em cima. Foi assim com a reforma da Previdência. Foi enviado ao Congresso Nacional uma reforma bem dura, já contando que ela seria desidratada. O que eu vejo agora que é bastante perigoso, que não é tão robusto do ponto de vista fiscal como eram as regras anteriores, principalmente o teto de gasto, que era uma regra que não vinculava o gasto à arrecadação, era uma regra apenas sobre o gasto público. E isso será enviado ao Congresso Nacional e provavelmente será desidratado. Então, pode ser que fique pior, do que foi desenhado agora. Baldi, você que conhece a classe política tão bem, que tem relacionamento com a classe política, que lida com esse meio, quando ela não reclama é porque é para se desconfiar ou não? Olha, sinceramente, é realmente motivo de se desconfiar pelo fato de que todos vão querer conhecer melhor. O Segré comentou algo que é absolutamente correto, que é conhecer os detalhes dessa proposta, desse novo arcabouço. O Congresso deu um cheque especial ao governo
para o seu início em 2023 de 200 bilhões de reais. Quer dizer, o governo, através do ministro da Fazenda, trabalha para que esse déficit seja menor e projeta-se em o comentário algo em torno de 100 bilhões de reais. Portanto, qualquer execução de déficit que seja menor que os 200 bilhões já é um indicativo completamente positivo que dá ao mercado. E a classe política, ela espera muito esses indicativos, porque o Congresso, queirando ou não, ele se movimenta da opinião pública. E, portanto, a resposta da opinião pública pelo arcabouço que hoje é apresentado à sociedade e, sobretudo, desses detalhes do que dependerá para ele ter sucesso efetivo, certamente ele vai delinear as atitudes que ele deverá tomar nos próximos meses. Agora, uma questão que eu ouvi das análises também sobre o Congresso e sobre o fato de não haver reclamação é que quando você tem ou você não tem uma limitação da despesa, mesmo em baixa, mesmo num cenário crítico, significa para o Congresso que haveria uma manutenção das verbas parlamentares ou dos investimentos que o Congresso precise fazer com as suas bases eleitorais, mesmo num cenário muito ruim. O diabo mora nos detalhes, Segré? Mora. E vou fazer uma conta. O governo está esperando que a economia cresça muito. E o crescimento desse ano está previsto em 1,2%. Recentemente, o próprio Banco Central melhorou essa expectativa. Mas quando você avalia esse aumento no gasto de mínimo 0,6 real, você está falando que o gasto será maior que a inflação mais 0,6. Com uma economia que possa não estar crescendo muito e o foco do governo na despesa, isso é preocupante, porque aí pode vir, com certeza, podem escrever, vai vir. Imposto à distribuição de dividendos, vai vir. Não tem como escapar. E aí a pergunta, talvez o Vade pode nos ajudar, os deputados pagam imposto de renda? Sim, pagam, claro. Pagam, perfeito. Pagam, então, retido na fonte. Maravilha. Então eu não tenho nada a reclamar, porque senão eu ia falar, também vamos cobrar dos deputados, senadores e tal. Mas essa preocupação pela arrecadação... E a maior alíquota, viu, Segredo? Eu fico muito feliz com isso. Tá certo, tem que pagar. Mas a questão é, qual vai ser a voracidade do Estado e por que, Evandro, eu acho que nenhum político reclama? Porque não deixa de ser fazer a limpeza para próximos governos também. A colocação da inflação como teto colocava uma expectativa em função do que todos nós faríamos. Troca a inflação e coloca ingressos. Eu tenho um ingresso determinado e não posso gastar mais que esse ingresso. A inflação seria a forma de quanto eu vou ganhar a mais. Bom, a inflação, regulamentado pela inflação, o dissídio. Perfeito, então a inflação já me garante que esse vai ser o meu ingresso, não posso gastar mais do que isso. Essa questão agora foi criativa, mas é perigosa. Baldi, o que você queria colocar? Só para lembrar do seu comentário, Evandro, que quando se trata das emendas parlamentares, elas são regidas por emenda constitucional. Então, assim como o recurso à educação, como o Fundeb, assim como os recursos que são piso constitucionais, para saúde e educação, que manterá, por exemplo, o piso da enfermagem, os recursos de emendas, todas aquelas despesas que são previstas na Constituição por emenda, elas não vão ser alteradas nesse arcabouço. Porque quando se retirou da Constituição, através da votação da PEC no fim do ano passado, todas essas legislações são por lei complementar, então são infraconstitucionais. Piperno, eu quero entender de você, de que forma que você vê tanto as questões colocadas pelo Gani e pelo Segré sobre a forma como essa conta está sendo feita e também sobre a possível reação do Congresso com oposição e também base de governo, pelo menos recebendo e oferecendo a oportunidade de analisar com calma esse projeto que foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad. Eu acho que, veja, eu acho que o primeiro impacto hoje em relação aos políticos nos leva a imaginar o governo, que o pacote todo aparentemente já quebrou algumas resistências. Agora, isso também a gente vai sentir melhor quando de fato ele chegar ao Congresso. Porque aí não é só por uma questão de... Aí não vai contar só se de fato o conjunto de medidas é bom ou não é. Vai também pesar a correlação de forças entre governo e oposição, e por mais que algumas vozes da oposição tenham se manifestado a favor hoje, pode ser que eles mudem de ideia, dependendo até mesmo de pressões internas, pressões das suas bases, pressões de outras lideranças. Fico imaginando o seguinte, hoje o presidente Bolsonaro desembarcou no Brasil e muita gente do PL hoje, e gente da base, se manifestou a favor, né, do pacote todo, enfim, arcabouço fiscal. Aí, alguém pode chegar, ele, por exemplo, ele como líder, ele chega e fala, calma lá,
Por que nós vamos dar essa colher de chá e aprovar isso tão docilmente assim? Pera lá. A gente vai ter que também, sabe, colocar algum obstáculo nesse caminho. É do jogo político. Não vai imaginar que os políticos sejam todos aí docemente, enfim, convencidos pelo teor bom ou ruim de algum dessa ou daquela medida. A coisa não funciona assim. O maldito aqui do meu lado faz muito melhor que eu. Segre quer falar? Levantou a mão. Sim, quando eu vi a proposta em função de qual seria o resultado fiscal, hoje você tem um déficit de mais ou menos 1% sobre o produto interno bruto. A proposta desse arcabouço é zerar esse déficit para o ano que vem, 0,5% de superávit em 2025, 1% em 2026. Eu duvido que consigam tirar de 1% negativo para 0 equilibrado em um ano. Duvido. Economicamente falando, o Alan sabe muito mais do que eu. Eu vou passar para o Alan também, porque ele está... Não me parece possível. Então, temos que ir na realidade. A realidade me mostra que a prática pode ser bem diferente da teoria. Não, perfeito, tua leitura, Segre. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma forma bem simples e bem didática. Imagine que eu tenho um aumento no meu salário e eu estou muito endividado, né? E aí, com esse aumento do salário, eu posso gastar até 70% a mais das despesas. A regra anterior não vinculava esse aumento do meu salário. Então, eu teria que controlar as minhas despesas, independentemente se eu tive um aumento ou não. Isso faria com que eu tivesse mais uma disciplina fiscal, como ocorreu, como, né, houve uma trajetória de queda da dívida pública e do déficit primário. Agora, neste caso, não. Ok, você vai ter uma sobra, porque a arrecadação está subindo mais que o gasto, mas você tem uma liberdade para gastar mais. Portanto, essa queda, né, do déficit primário e para a inversão do superávit primário, para ter o superávit primário, como o Segre bem pontuou, vai ser mais lenta, mais difícil. Para estabilizar a dívida, Evandro, a gente precisaria de 2% de superávit primário, que a gente está bem longe disso. Piperno, você acha que vai ser difícil mesmo conseguir esse resultado de superávit em 2025, como mencionou Fernando Haddad durante sua fala? Veja, dá um intervalo de 2 anos, zerar o ano que vem e ter um superávit de 1% em 2026. Sim. 2 anos. 2 anos dá para fazer isso, convenhamos. Aliás... Não dá, Alan? Dá. Imagina. Vamos fazer uma aposta aqui no ar. Olha, vamos fazer uma aposta no ar daqui um ano. Eu vou falar uma pizza. E a aposta vai ser tributada. Uma pizza. Uma das coisas mais engraçadas que existe em economia do Brasil, e vou lançar um desafio para nossa audiência. Claro. É o seguinte, fotografem todas as previsões do Boletim Focus da última segunda-feira. O Baldi já está rindo. E compare daqui 12 meses com o que vai acontecer. Gente, é chute de gente que, assim, não pega, assim, tem quebras homéricas do mercado e, eles não pegam nada. É gente, por exemplo, do Credit Suisse lá, opinando. Ele não vê o que está acontecendo no banco dele, ele quer projetar. Eu ouvi há pouco aqui que tem gente do mercado que diz que o déficit do Brasil não vai ser zerado até 2032. Mas que bola de cristal é essa? É sensacional isso. Veja, a bola de cristal do Brasil é muito irresponsável. Baldi, por que você está rindo, hein? Porque quando eu estive lá deputado federal, eu relatei muita matéria legislativa. Se você quiser falar, você tem que coçar a cabeça. E o Piperno tem razão. Assim, quando nós somos impactados pelos analistas do mercado financeiro, os economistas das instituições financeiras, economistas-chefes, a gente percebe que é completamente fora da realidade, porque é impossível num país como o Brasil nós fazermos uma previsão sobre qual vai ser o déficit do país em 2027. Nós teremos um novo governo, teremos aí toda a perspectiva política pode mudar e, portanto, a direção econômica pode ser diferente da que é hoje. Agora, eu vejo que o governo ele vem dando aí bons sinais e sinais de que ele deseja acertar. E lembrando que todo estímulo de gasto, quando é investimento, ele retorna com ajuda para que a economia possa crescer, possa gerar empregos e trazer o ciclo econômico para um ponto mais virtuoso. Sobretudo naquilo que é, como o que tem colocado, em torno de 20 bilhões para habitação. Isso é algo que estimula um setor que ele é altamente gerador de emprego. E lembrando que é aquilo que se coloca, cada real investido em habitação, quase 40 centavos ele volta em arrecadação tributária. Gani.
Olha, eu concordo que nós, economistas, a gente erra bastante. Agora, nesse caso, a gente vai acertar, porque como o Segré falou, não tem como ter todo esse crescimento excepcional da economia mundial para viabilizar essa zeragem do déficit primário, Piperno. Por quê? Porque o mundo está mais difícil. Não é aquela bonança econômica que o Lula herdou, né? Lá de 2003 a 2010, um presente dos deuses do mercado, a China crescendo a 12%, 14% ao ano. Acabou isso daí. A China, se crescer 5,5% é muito. Crescimento nos Estados Unidos está difícil, eles estão falando em recessão. Taxas de juros elevadas no mundo inteiro. Inflação elevada no mundo inteiro, Piperno. Então tá difícil para buscar esse crescimento. Se crescer tá de bom tamanho. Essa história da recessão americana é a fábula mais engraçada da tua economia mundial. Faz 2 anos que essa recessão está colocada e o discurso... Não, mas é para esse ano. Não, então. Não é uma questão de si, mas é só uma questão de quando. E faz 2 anos que nós estamos esperando esse quando. Agora, 5h31 da tarde. Muito obrigado pela tua companhia, Segré. Eu estou querendo falar porque... Rapidamente, Segré, só 5h31 da tarde, pessoal, só para reforçar, porque a gente tem várias plataformas aqui, é importante que todas elas estejam alinhadas. Primeiro, uma coisa engraçada. Quando a gente estuda economia, e Alan também estudou, tem uma matéria que diz como justificar quando você errou nas previsões, sempre. Mas, só para reforçar para o Piperno, a gente tem uma matéria que chama econometria, que faz modelos econométricos. E são esses modelos os que justificam as previsões. Não é uma moeda que vai lá, vai aumentar 1,2, pô. Não, é 0,3, deu cega, no cara ou coroa. Não, são modelos sérios. É por isso que se fazem as previsões. Agora eu quero... Mas aqui no Brasil parece que o modelo não funciona muito. Não, funciona. Erra sempre. Eu vou trazer de um ano atrás Vou trazer o boletim Focus de um ano atrás. Tá bom. Traga e a gente vai analisar por aqui. Eu quero analisar um pouco também se, a partir da apresentação desse projeto, a gente pode atrelar alguma coisa à política monetária. Se a gente pode esperar alguma coisa da política monetária a partir dessa apresentação que gerou essa reação positiva hoje. A gente poderia esperar, por exemplo, uma redução da taxa básica de juros na próxima avaliação, ou isso é praticamente impossível? Começo contigo, Alan. Boa pergunta, Evandro. Eu acredito que não piora, né? Mas também não vai melhorar a política monetária. Por quê? Porque como não atacou, de fato, o gasto público, então não vai reduzir o prêmio de risco fiscal, possibilitando uma redução mais expressiva da taxa de juros. Não vai atrapalhar. O que agora o Banco Central vai mirar nas expectativas de inflação e na inflação corrente. Segré, o que você acha? Concordo. Hoje saiu um informe que Campos Neto informou, o presidente do Banco Central, que em função, para diminuir a meta de inflação, em função da meta, se inflação certa, na meta, a taxa teria que estar 26,5. Então, isso mostra que tem que ter um vínculo com a despesa pública, ou seja, não dá para colocar somente na eventual arrecadação por aumento de carga tributária ou por um aumento da atividade econômica, e sim também no gasto público. Não vejo que o Banco Central possa diminuir a taxa tão rápido. E você, o que vê, Baldi? E lembrando que essa taxa, ela influencia no gasto público porque ela afeta diretamente aquilo que o governo paga em termos de juros, né? Portanto, eu acredito que há espaço, dada essa direção por parte do governo do arcabouço fiscal, há espaço por parte do Congresso que aceitou no dia da apresentação, sem esse enfrentamento de modo combativo, quer dizer, há essa predisposição em se discutir matérias importantes como reforma tributária, como essa própria aprovação do que disse aqui o Segred, que é a taxação de dividendos e outras reformulações que se façam no imposto de renda, para considerar mais justo, quando o ministro comenta que quem não paga imposto passará a pagar e, obviamente, passará então o governo a ter mais condições de investir. E é claro que eu acredito que esse espaço formado nessa diretriz, o Alan acho que precisa ser mais otimista. A gente tem que acreditar que o Brasil deve e pode dar certo, porque o governo ele apresenta a direção e certamente essa direção, quem faz a política monetária é o Banco Central. Ele tem que apontar para que essa taxa de juros possa ser reduzida. E você, Piperno, é otimista com política monetária? Não, eu fico imaginando como o guru Roberto Campos Neto é generoso, né? Quer dizer, ele não vai aumentar para 26,5, né? Como, enfim, ele disse nessa entrevista citada aí pelo Segré. E eu também, por isso também que sempre prefiro as análises e, enfim, ponderações de outros economistas. Aliás, o André Lara Rezende voltou a falar ontem. Agora, veja, pelo menos de umas 3, 4 semanas para cá, todo mundo que faz essas previsões, né?
o Banco Central, o Boletim Focus e tal, que nos traz esses números maravilhosos, hein? Pelo menos eles têm convergido em uma direção. Ambos apontam a cada previsão, a cada edição das suas previsões, um crescimento um pouquinho maior da economia brasileira já para 2023. E eu acho, e já disse isso aqui, que a partir do momento em que, por exemplo, o aumento do salário mínimo for despejado no mercado e quando mais famílias, quando o efeito do Bolsa Família de R$600, por exemplo, estiver fazendo mais efeito no varejo local, nas economias locais, eu acho que esse consumo, ele tende a fazer com que a economia cresça um pouquinho. Sempre foi assim. E eu não estou defendendo esse tipo de estratégia para fazer com que a economia cresça. Eu estou dando um dado real. Sempre que esse dinheiro chega na ponta, a economia tende a ter um resposta impulso. positiva. Sim. Com essa câmera aqui, vocês conseguiram acompanhar a reação do Alan Gani no momento que ela estava pegando aqui nessa vertical. Fala aí. Não, só justificando o meu pessimismo. O meu pessimismo é calcado na realidade, Baldi. Pelo seguinte, as sinalizações do governo são muito ruins. Sinalização de um governo mais gastador, do BNDES exercendo esse papel mais relevante na busca do crescimento econômico, possibilidade de revogação da privatização da Eletrobras, possibilidade de revogação do marco do saneamento, possibilidade de intervenção no preço da Petrobras. Então são sinalizações concretas, inclusive, que trazem preocupações de economistas que apoiaram o Lula durante a campanha e agora eles estão muito decepcionados. Então, o meu pessimismo, não é que eu sou um pessimista por natureza, mas o meu pessimismo ele é calcado na realidade porque esta fórmula e essas sinalizações que estão sendo colocadas à mesa, a gente viu durante o governo Dilma e não deu certo. Senhores, vocês debateram 37 minutos sobre arcabouço fiscal. 37 minutos para você que nos acompanha e obrigado pela audiência.